tarde para todos, boa noite. Boa noite. Só lembrando, então, hoje nós vamos para o 6º capítulo, né? O Advertências Profundas se chama esse capítulo. Mas nos lembrando que o capítulo 5 é o capítulo onde tem uma pessoa, né? Que ele não é ali do ministério daquele grupo que o André Luiz está entrando, mas ele é alguém que traz uma mensagem um pouco mais ampla, que é o Telésforo, né? Que a gente se lembra. E tem alguns pontos do capítulo anterior que me chamaram muito a atenção, e até vou compartilhar aqui só alguns trechos. Isso daqui eu até coloquei lá no Instagram do João Estela, porque isso daqui me marcou desse capítulo 5. Ele tem uma hora que ele fala assim, ó, precisamos oferecer no mundo instrumentos adequados a retificações espirituais. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis. Esses colaboradores que não cogitem de condições, de compensações, quer dizer, não espera nada em troca, e nem de discussões para que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Então, o caminho de quem está disposto a viver o Espiritismo, ou essas novas informações que o Espiritismo nos traz, um novo conceito de religião, porque as religiões, através dos séculos, elas vieram sendo deturpadas, né? E aí as pessoas acabavam fazendo o seu papel perante ao ritual que tinha, mas por uma mera obrigação, achando que aquilo era suficiente para... É como se fosse uma enganação, né? Tapar o sol com a peneira. E outro trecho que me chama a atenção é aquela parte que fala que a espiritualidade está tentando trazer isso há muito tempo, né? Desde que Allan Kardec codificou o espiritismo, a espiritualidade toda está envolvida em trazer essa nova realidade para o mundo, para a humanidade, porque vai acontecer um grande salto depois de que todo mundo compreender melhor esses pontos, essas observações. Só que o que acontece, o que barra ainda esses conhecimentos espirituais ou do espiritismo, infelizmente, é como ele fala, não é a incompreensão dos maus ou daqueles que ignoram essa verdade, dos ignorantes. Infelizmente, quem mais combate o espiritismo hoje em dia são os que têm também o mesmo caminho traçado em relação à espiritualidade, né? Outras religiões, infelizmente. E é como ele fala no trecho ali, né? Como se nós não fizéssemos parte dessa luta para levar as verdades do Cristo. E aí ele fala essa frase aqui, ó, temos então diante de nós a incompreensão dos bons. Então são pessoas que também estão bem intencionadas, mas que infelizmente travam uma guerra de ideologia, só por conta de querer que a sua religião prevaleça em relação à outra. Vai existir um dia em que as religiões não vão mais discutir quem é que está certo ou quem é que está errado, porque todas vão entender que cada uma tem o seu papel. Cada uma tem os seus fiéis, tem as pessoas que seguem melhor naquela religião ou outra, e um dia todas vão estar acabando se juntando na mesma forma de entender, né, o que Jesus diz. E isso constitui uma dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, para todos do plano espiritual que vêm tentar trazer essas instruções, encontram, infelizmente, esse bloqueio da humanidade por conta dos principais, que são os religiosos também, né? Mas ele não critica no capítulo anterior, assim, ele não condena as outras religiões. Aliás, ele fala com todo respeito em relação ao que o catolicismo traz, ao que o luteranismo, os evangélicos, todas as religiões têm o seu papel importante. Mas aquelas pessoas que usam da religião para combater as outras, infelizmente estão enganadas. Até mesmo nós, os espíritas, temos que prestar atenção se também não estamos indo por esse caminho, condenando outras religiões, falando de testemunha de Jeová, ou seja lá quem for. Todos somos filhos do mesmo Deus, alguns estão mais desviados ou não, mas está todo mundo tentando fazer o que o coração e o que o raciocínio de cada um alcança, né? Então, que nós possamos nos unir no caminho realmente
de estímulo, de boa vontade, de levar sempre alguma coisa. E o capítulo de hoje, ele dá sequência a essas instruções que essa entidade, né, que se chama Telésforo, dá ali para aquele grupo. Não é só o grupo que o André Luiz está, mas são vários grupos que se reuniram para ouvir o que o Telésforo tem para falar. E esse capítulo continua com advertências profundas, porque ele está chamando a atenção para que nós não caiamos nesse engano, né, de achar que estamos no caminho certo, combatendo coisas que são boas, né? Então ele continua com essas advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo. Então, começando aí agora o capítulo. Sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Como a gente sabe, um dos maiores problemas da humanidade, aonde todos nós derrapamos, é no orgulho e no egoísmo, né? Então, quando a gente se preocupa demais com o nosso, com a nossa família, os nossos amigos e nos esquecemos dos outros, né? Nós estamos colocando o egoísmo em cima de tudo. E o que ele fala aqui, logo no início do capítulo, é justamente o contrário. Necessitamos de pessoas que estejam, de fato, desejosas de ingressar nessa escola evangélica da renúncia, abrir mão de coisas pessoais em benefício da coletividade. Isso é, na verdade, um preceito do cristianismo desde o começo. Jesus fala o tempo todo de nos preocuparmos com o próximo, amar o próximo, o perdão das ofensas, o perdão aos inimigos, a caridade, sem a caridade não tem salvação. Então, nós sabemos que esse é o caminho, mas infelizmente, muitas vezes nós ainda estamos enroscados em pontos que o nosso egoísmo nos desvia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de certos valores, de valores educativos. Então, é como o André Luiz ficou surpreso ali para trás, né? Falando assim, poxa, então o conhecimento espiritualizado na Terra deve estar muito adiantado. E aí ele explicou, infelizmente, a intenção é boa, nós preparamos muita gente aqui no plano espiritual, mas a hora que essas pessoas encarnam, infelizmente, elas se desviam e não conseguem cumprir aquilo que elas tinham programado. Então, isso é algo que nós vamos ver muito no livro. E essa, mais uma vez, é uma orientação, um puxão de orelha que o Telésforo está dando, porque todos que ali estão ouvindo já foram para a Terra, já planejaram e voltaram ali e estão, infelizmente, agora tomando conhecimento do quanto eles falharam nas suas missões. A gente vai ver isso nesse capítulo e vai ver isso também nos próximos capítulos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Quer dizer, as pessoas voltam tanto para resgatar coisas que fizeram no passado, ao mesmo tempo para aproveitar para evoluir, para crescer espiritualmente. Então, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Então, falando o quanto a espiritualidade prepara, espera e, infelizmente, ainda não é o que acontece. Talvez esse livro foi escrito alguns anos atrás, mas se a gente for observar tudo que a gente vai ver nesse livro aqui, a gente vai ver que ainda não está muito diferente. Quantos e quantos espíritas se dizem espíritas só porque acreditam na reencarnação e não conhecem nem o que Allan Kardec escreveu, né? Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Voltando mais uma vez ao exemplo que nós falamos há pouco tempo, o caso João de Deus, uma pessoa que tinha potencial enorme para fazer o bem e que derrapou no seu próprio egoísmo, na sua própria inferioridade, nas suas sombras, né?
E só que o caso dele é o mais gritante aos nossos olhos. Mas quantos não têm realmente essa capacidade de levar a mensagem do Cristo e acabam se limitando por preguiça, por achar que é muito tempo para se dedicar, por querer coisas pessoais em vez de se dedicar, como, por exemplo, os grandes cristãos que se dedicaram no início do cristianismo. Se a gente for ver o exemplo dos apóstolos, de Paulo, de outros inúmeros exemplos que deram a vida pelo Cristo. E nós nos dizemos cristãos e, na verdade, reservamos um pequeno tempo da nossa vida para falar sobre o Cristo. O ideal é que um dia a gente realmente se integre totalmente nisso. Talvez a gente ache que isso é demais, mas não é. É só assim que a gente vai se sentir realizado, só assim que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. E aqui ele fala aqui, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos instintos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Então, quantos não são preparados no mundo espiritual e encarnam com capacidade mediúnica ou com oportunidade de doutrinação? O que é doutrinação? Você levar a doutrina do Cristo, a doutrina espírita para outras pessoas, porque isso é a maior caridade que a gente pode fazer, porque isso é o benefício que as pessoas vão levar para o lado de lá. Tudo o resto fica aqui. E quantas pessoas não vêm com essas particularidades, né, com esses dons, e acabam deixando isso de lado. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, no outro lado do véu. Quer dizer, quando a gente vem para cá, então não é só o nosso lar que está preparando pessoas para esse tipo de serviço. Outras colônias da nossa esfera, ele fala, também fazem o mesmo tipo de preparo, mas infelizmente a maioria se esquece dessas realidades externas e vive para as realidades desse mundo material, desse mundo passageiro, a hora que a gente encarna. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos. Quer dizer, o que é isso daqui, né? A gente, às vezes, até, algumas pessoas, ou nós mesmos, até resolvemos seguir esse caminho. Só que na menor dificuldade, na menor contrariedade, ou quando a vida apresenta assim, você vai seguir esse caminho, mas você vai perder isso. E é um conforto, é um bem material, é alguma coisa. E aí essas pessoas amedrontam-se diante desses atritos humanos, diante das pessoas que vão vir e vão falar, vão combater o espiritismo, por exemplo. Então as pessoas falam, eu sou espírita, mas eu vou falar só para quem vai entender que eu sou espírita e não vai me prejudicar. E aí essas pessoas não levam adiante a bandeira do espiritismo cristão e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Quer dizer, na hora do verdadeiro testemunho, acabam voltando. E aí voltam e as pessoas não conseguem seguir adiante nessa missão aí que o Espiritismo vem trazendo para a renovação da humanidade. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes. Quer dizer, Jesus nunca esperou que os homens aplaudissem ele. E que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, para ensinar e para servir. Quantos não buscam a religião, né, para querer só favores? Eu vou então atrás dessa religião, ou tem pessoas até que ficam mudando de religião, né? Eu não consegui o que eu quero nessa, eu vou atrás em outra. Eu vou atrás agora do espiritismo, vou numa reunião mediúnica ver se Deus faz o que eu quero. E não está disposto a fazer exatamente o que Jesus veio ensinar.
desceu, Jesus desceu aqui e mostrou, exemplificou. Só esses três aqui, ó, se a gente conseguir fazer isso, amar a todos indistintamente, ensinar, levar essas verdades a outras pessoas e servir. Jesus não veio para ser servido. E as pessoas, às vezes, querem cada vez mais conforto e serem servidas. E Jesus nos exemplificou exatamente o contrário. Mas ele falou assim, mas ele é Jesus. Jesus consegue, eu não. E aí, por isso, mais uma vez, encontra uma desculpa para não seguir esse caminho. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Quer dizer, Jesus nunca disse isso, sejam perfeitos agora. Mas fez-se homem, fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. Quer dizer, Jesus, ele veio, ele reduziu a sua luz para poder aqui passar entre nós, e ele exemplificou com humildade exatamente qual é o caminho que a gente tem que seguir. É só seguir os passos de Jesus quando a gente não sabe o que fazer. Vamos tentar imaginar o que Jesus faria. E aí a gente começa a colocar aquilo como meta, como pelo menos um modelo a ser seguido. E Jesus fez isso. E aí nós muitas vezes exigimos muitas coisas e não fazemos nada do que ele pediu. E com um profundo brilho no olhar, então Telésforo ainda é quem estava falando, né? Aí ele falando tudo aquilo e com um brilho muito grande no olhar, né? Telésforo acentuou, depois de um pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Quer dizer, se Jesus se colocou na condição de servidor, de amar a todos, se ele que é quem ele é fez isso, quem é que nós podemos fazer de algo diferente disso? Que somos criaturas falidas, como ele fala, né? Quantas vezes nós já não viemos e erramos, nos arrependemos e pedimos uma nova oportunidade? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Quer dizer, vamos procurar identificar o que é que tem de errado nas nossas condutas, né, naquelas pessoas que nós estamos tendo a oportunidade de conviver, para que a gente possa nos nortear ou poder seguir os passos de Jesus. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Quer dizer, cada um de nós, aonde foi inserido, no nosso ambiente familiar ou no nosso ambiente de trabalho, seja lá onde for, nós temos esses laços como oportunidade para exercer esse testemunho do aprendizado ou se realmente somos verdadeiros cristãos. Porque se nós nos intitulamos cristãos, nós temos que, no mínimo, tentar fazer o que Jesus pediu, né? Não só dizer, eu adoro Jesus, eu amo Jesus, eu sou pecador e eu vou pedir perdão porque eu não tenho jeito mesmo, mas ele vai me perdoar porque ele está ensinando a perdoar. Não é assim. Já faz tempo que a gente entendeu que não é assim. Nós temos que constantemente buscar melhorar, senão nós não estaremos prontos para poder habitar um plano de vibração superior. Tudo bem até aí, gente? É um capítulo um pouquinho mais longo, então eu vou seguindo ainda o que o Telésforo está falando aí. Cesse para todos, para nós outros, a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis. É aquilo que eu acabei de falar. Tem muita gente que condena ou que classifica a Terra como um lugar de extrema impureza, de pecado, de perdição. E por isso falam assim, não, mas então eu não vou nem me misturar com esse tipo de gente. Eu, na verdade, não adianta fazer nada de muita dificuldade aqui encarnado, porque é no mundo espiritual que a gente vai conseguir alcançar evolução, né? E é o que ele está pedindo aqui, ó. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, achando que aqui a carne, por ser esse local de impurezas, talvez não seja a nossa forma de encarar, mas tem muita gente que fala assim, que a carne interpreta o evangelho como aqui
um lugar de extrema imundície, de extrema inferioridade, e por isso acabam esperando só a hora do passar para o lado de lá, pedir perdão dos pecados e fala assim: eu vou agora seguir Jesus. Não é lá, é aqui que nós temos que seguir, né? E agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Então a terra é exatamente isso. É o nosso ambiente escola. E é aqui onde a gente consegue fazer um trabalho, né? A gente fazendo, tentando ser úteis para a humanidade, para a sociedade, ou para a família, ou para as pessoas que a gente trabalha junto, mas tentando ser útil, trabalhando, é que a gente consegue fazer com que nós cresçamos, ou nós deixamos de lado aquela nossa inferioridade. É aqui que a gente consegue fazer isso, não é lá. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Então, que nós somos seres imperfeitos, isso é fato. Que nós temos uma série de impurezas, de coisas ruins, isso é fato. Mas não vamos nos apegar a isso. Ficar enroscado, falar assim, ah, não, é porque é muito. E isso, tem muita gente que estuda, né, a teologia, principalmente no Espiritismo, que acabam explicando o que aconteceu com muitas pessoas no passado. Porque as religiões do passado falavam que você, se você fosse impuro, você ia para o inferno. E as pessoas falavam assim, mas eu não sou santo, não tem como. Aí elas se desistiam. Falavam assim, ah, já que eu não vou ser puro, eu vou mergulhar realmente na impureza. Porque acreditavam que só tinha uma chance. Só que Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é bondade e justiça. Então não existe uma chance para nós somente de jeito nenhum. Só que nós não podemos nos acomodar nisso também, e também não o que outras pessoas, ou nós em outras encarnações, acreditavam. Ah, já que eu não vou conseguir ser santo, eu vou mergulhar nas minhas inferioridades, mesmo assim. E seja o que Deus quiser. Talvez eu peça perdão e ele me dê o perdão, ou não. Já que eu não vou conseguir chegar no céu mesmo, vou direto para o inferno. E é assim que muitas pessoas pensavam nas religiões antigas. E é o que ele está falando. Então, esqueçamos o erro do passado. Não vamos nos apegar nessa nossa inferioridade. Vamos nos lembrar das nossas obrigações fundamentais. Porque se a gente estiver focado nesse pouquinho que a gente consegue fazer todo dia, a gente avança. Se a gente percebe, quando a gente está bem disposto, a gente melhora a cada dia. E se a gente colocar isso como meta diária, realmente, vai passar uma semana, vai passar um mês, vai passar um ano, nós vamos estar realmente muito diferentes do que no início de toda essa jornada. E quando passa uma encarnação inteira, por mais que a gente ande pouquinho por dia, a gente vai conseguir dar um grande salto quando passarem muito tempo. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, por que a maioria das pessoas acabam falhando quando vem com a função, com a incumbência de médium, né? A maioria desses desastres acontece porque as pessoas não têm noção da responsabilidade que é ter esse dom. E não se lembram, né? Eles se esquecem o dever a cumprir perante o Pai. Nós todos, no fundo, dentro da nossa consciência, nós sabemos o que é que nós temos que fazer para seguir esse caminho de Jesus. Mas a gente faz vista grossa, na maioria das vezes. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Então, quantos foram bem preparados ali no mundo espiritual, porque a espiritualidade, ela se condói da nossa inferioridade. E elas conhecem o nosso passado, mas apesar disso, eles nos dão novas chances, novas oportunidades. Então nós temos que ter consciência disso, do quanto nós já falhamos em encarnações passadas, mas não desanimarmos por isso.
acreditarmos que nós temos uma nova chance abençoada. É que aqui ele está falando especificamente da categoria dos médiuns que vêm aqui encarnados. O livro vai falar principalmente disso, mas não só disso. Nós sabemos que tudo isso daqui serve para a gente também. E é claro que para quem tem mediunidade, para quem está desenvolvendo mediunidade ou sabendo que tem uma sensibilidade, um chamado de atenção, o quanto é a responsabilidade de quem tem isso em mãos para poder trazer esse benefício para a humanidade. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir. Vamos nos lembrar que o Telésforo está aqui falando para um grupo de espíritos. Então ele está falando assim, ó, quantos de vocês saíram daqui prometendo um monte de coisa e aí voltaram e não conseguiram fazer isso? Então, ele está falando para um público que provavelmente tem exatamente essa consciência pesada, porque agora lá no plano espiritual já é tarde demais. Já perceberam o quanto eles falharam, fracassaram nessas promessas que eles fizeram do passado. Então, entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, aqui então ele começa a citar inúmeros exemplos do que nós temos de bênção aqui ainda encarnado e do que nós fazemos com essa bênção. Então, ó, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais, então aqueles que têm recursos, possibilidades financeiras, tranquilidade, né, estabilidade financeira, quando o Senhor envia isso para vocês lá, regressáveis à ambição desmedida. Quer dizer, muitos, quando se perdem em querer mais, fica cada vez mais fascinado com o que essa questão material traz e não fica nunca satisfeito. Então, a ambição desmedida para aqueles que já têm um certo conforto. Ante o acréscimo da misericórdia, do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Quer dizer, quando Deus nos dá a misericórdia de ter uma vida tranquila, nos agarramos a uma existência cômoda. Quer dizer, não queremos nenhum tipo de dificuldade, não queremos nenhum tipo de esforço. Já que eu estou bem, estou tranquilo, vou continuar assim. Não preciso me esforçar para levar isso, para sair da minha casa, para fazer algo por alguém, ou para ligar para alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de uma conversa, que está em depressão. Então, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. Agora, se o outro não está, é problema dele. Então, quantos deles não estão agora percebendo isso? Que tinham uma vida tranquila e chegaram do lado de lá e se apegaram a uma existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Então, aqueles que na sua vida afetiva dão margem aos desvios sexuais, aos abusos de toda sorte. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. Então, aqueles que têm uma família, mas que não tratam a família muitas vezes como deveriam, são extremamente autoritários. Não, no centro espírita, às vezes, são extremamente educados, extremamente tranquilos. Parece que aquilo é a paz em pessoa. Mas aí dentro de casa é tratar mal a pessoa com quem convive, é não ter paciência. Então, tudo isso são antagonismos que muitas vezes nós vivemos e é o que o Telésforo lá está chamando a atenção deles, que voltaram. E aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento. Isso daqui também é algo que eu quero chamar a atenção, porque tem várias mensagens do André Luiz que fala
não só do André Luiz, do Emmanuel também, que fala que a gente perde um tempo precioso na nossa encarnação com baboseira de conversação. Ele fala assim, ó, deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento. Quantas vezes a gente usa da oportunidade de conversar com alguém coisas que são realmente importantes e a gente se dá ao tipo de conversa que não traz nada, aliás, que muitas vezes leva as pessoas a um tipo de vibração extremamente ruim. Piadas, palavrões, chamar atenção para coisas do dia a dia, de noticiário, que só são de vibração ruim, falar mal das pessoas, falar mal de político, falar mal de tudo. Então, o quanto que isso é uma conversa sem a devida responsabilidade, sem a devida elevação espiritual. No livro Nosso Lar, quantas vezes o André Luiz não chamou atenção para a gente quanto as conversas do lado de lá entre eles só era de estímulo, só era de elevação espiritual, só era de algo que trouxesse benefício para as pessoas que estavam envolvidas na conversa. Eles não perdiam tempo com conversas que abaixavam o nível vibratório, amontoando atividades inúteis. Como médiums, muitos de vós, então mais uma vez lembrando, o Telésforo está falando para um grupo de médiums fracassados aqui no plano encarnado. Então ele está falando agora de novo para eles, como médiums, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para o uso próprio. Então aqui talvez esteja também um resumo, talvez do capítulo inteiro. Porque quantos de nós vamos em busca de uma religião para que Deus resolva os nossos problemas e não para que nós resolvamos os nossos problemas e ouvir de Deus o que Deus espera de nós? A gente falou isso no capítulo passado também, e é o que está falando aqui. Volto de novo, se a gente for sempre na base do problema, é o egoísmo. A gente está o tempo todo preocupado com o problema do outro, querendo que o outro conserte, querendo que o outro melhore, que o outro tudo, e nunca estamos nos preocupando com o que a gente tem para melhorar. Que a gente tem coisa para melhorar, tá bem claro, senão a gente não estaria morando nesse mundo. A gente está muito longe de um mundo feliz. A gente está habitando um mundo de expiações e provas. Quando a gente melhorar, a gente vai passar para um mundo de regeneração. Quer dizer, aí que a gente vai começar a se regenerar. Então, todos nós aqui temos que estar claro isso. Nós temos muita coisa para melhorar. Só que o tempo que a gente perde na preocupação com o defeito dos outros é tempo perdido. O tempo que a gente perde indo em busca de uma religião, pode ser o espiritismo, pode ser seja lá qual for, mas querendo que Deus faça as nossas vontades, nós já vamos estar indo contra o próprio Pai Nosso. No Pai Nosso a gente fala que seja feita a vossa vontade, mas a gente entra numa casa de oração pedindo um monte de coisa para que Deus faça as nossas vontades. Então, e é o que ele fala, como médiums, preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Quer dizer, é melhor se preocupar com o defeito dos outros do que entrar, do que me conhecer, do que saber dos meus problemas. E como doutrinadores, quer dizer, as pessoas que têm a oportunidade de conversar com os espíritos, de conversar com esses mensageiros, estão o tempo todo formulando conceitos para exportação, quer dizer, para falar para os outros. Eu estou o tempo todo ouvindo o que os espíritos estão para me falar, para saber o que ele está falando, que é para eu pegar no pé daquela pessoa, do outro, daquele. Jamais para uso próprio. Tudo o que a gente lê. Então, até aqui, vamos então cair na prática do que a gente está fazendo aqui. O que a gente está aqui estudando, tem coisa que serve para os outros? Claro que tem. Tem para um monte de gente. Mas qual é a minha responsabilidade perante o que eu estou estudando?
É a minha correção. Só. Eu só consigo me modificar. Aos outros, eu talvez consiga com o exemplo da minha transformação. Mas é o que está falando aqui. Todos nós derrapamos porque nos preocupamos com os defeitos alheios e não nos preocupamos com o uso de tudo aquilo que a gente tem para nos melhorar. Por que a gente não faz isso? Porque é sair da zona de conforto. É o que ele falou ali, ele citou inúmeros exemplos. Ah, a gente tem tranquilidade, a gente se apega no que a gente tem de bom e faz vista grossa porque a gente tem de ruim. Só que a gente está aqui para trabalhar o que a gente tem de errado. O que a gente já tem de bom, a gente já tem de bom. A gente não veio aqui para fazer a mesma coisa de novo. A gente veio aqui para melhorar. Então o Telésforo está dando uma chamada de atenção. Vamos nos lembrar, né? Como é que se chama o capítulo? Advertências profundas. Então, é um soco no nosso estômago? É, talvez seja. Mas é para isso que nós estamos aqui, já no segundo livro da série do André Luiz. Nós não estamos aqui para ler e achar bonito. Nós estamos aqui para entender aonde a gente está falhando. E esse livro vai falar diretamente para os que têm relação com a mediunidade, principalmente. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Olha isso, que triste ouvir isso, né? Quantas pessoas entram para o espiritismo, mas não conhecem o espiritismo e mancham as águas do espiritismo, porque não se aprofundam no conhecimento e dão exemplos, na verdade, que são exatamente o contrário do que a espiritualidade está esperando de nós. Então, todos nós que estamos aqui dispostos a aprender, a seguir realmente esse caminho, que nós mergulhemos nesse conhecimento para a gente falar um dia, eu sou espírita, de fato, porque eu aprendi, entendi tudo e estou tentando, não que eu seja perfeito, mas eu estou tentando seguir o que o Allan Kardec, há 150 anos atrás, veio nos trazer. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, deste modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Então, a maioria de nós, infelizmente, ainda procura a religião para isso, para conseguir algo que resolva os meus interesses pessoais. E quando a religião não consegue fazer aquilo que ele quer, ele critica a religião e vai para outra. Fica pulando. E como se o problema fosse a religião. São os sequiosos de facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Quer dizer, são aquelas pessoas que vão numa reunião mediúnica, mas sabem o que tem de errado e tem medo, na verdade, até do que os espíritos podem falar para eles. Se eles sabem de tudo, pode ser que aqui eu escute coisas que eu não quero. Mas na verdade, eles vão confiantes de que talvez a espiritualidade, por ser superior, não vai tocar nesse assunto e vou procurar resolver os meus problemas. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. Então, as pessoas que buscam de maneira ainda extremamente preguiçosa com relação a esse movimento que tem que fazer, a hora que não acontece o que espera, a fé balança. Ó. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações, às vezes, até que são bem intencionados, mas por estarem enganados no que estão buscando, acabam se revoltando ou não acreditando em tudo aquilo que tá na sua frente. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Então, até aqueles que buscam a espiritualidade do lado realmente negativo, né? Por que, meus irmãos? Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais
que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então, o espiritismo, qual é o lema principal do espiritismo, ou uma das coisas que mais se fala no espiritismo? Reforma íntima. Então, o espiritismo não é mais uma porta fácil que a gente procura para conseguir o paraíso. O espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então, quem não entrar para essa, querendo abrir mão dos velhos hábitos, das tendências inferiores que tem, não vai conseguir alcançar o que espera. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus em nós. Jesus falou isso. Ele veio trazer o reino de Deus e quando lá aquele rabino tirou sarro dele e falou assim: quem é você? Quem você pensa que é, achando que vai conseguir construir algum reino aqui? Aonde você acha que vai construir esse reino? E Jesus fala: eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens. Então não é um lugar externo. O paraíso não é um lugar que a gente vai encontrar. O paraíso é uma modificação interna que a gente consegue fazer até aqui na Terra. A gente não precisa chegar do lado de lá para conseguir conquistar isso. Jesus veio e deixou claro isso há 2000 anos. E nós ainda não entendemos isso muito bem. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. Então, a partir do momento que a gente reconhece isso, não vamos abandonar por desanimar. Vamos voltar ao campo, né? O ambiente onde a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa. Vamos retificar a semeadura, vamos começar a jogar semente no lado certo. Não qualquer semente e em qualquer solo. Vamos começar a ser produtivo. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Então, a espiritualidade vem tentando fazer isso aqui na Terra já faz tempo. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Então, mais uma vez, chamando a atenção do que eles precisam. Qual é o tipo de gente que eles estão esperando de nós? São servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Jesus falou: se alguém quiser vir comigo, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, ele não prometeu caminho fácil para ninguém. Só que, não serão admitidos nesse caminho aqueles que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Então, na aparente dificuldade, no aparente infortúnio, é que a gente acaba encontrando a glória oculta que Jesus promete para nós. É na persistência nessa fé independente das dificuldades. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Quer dizer, cada um de nós que procurar o espiritismo ou lá, porque eles estão lá no plano espiritual formando, instruindo espíritos para que possam vir e tentar não derrapar de novo. Então, o que ele está falando? Quem não tiver disposto a seguir por esse caminho, não adianta nem seguir com a gente. Continua o que estava fazendo, porque aqui só aceitam-se pessoas com essa boa vontade. Desde o segundo capítulo desse livro, que o ministro Clarencio, o Aniceto, está falando isso. Que aqui eles só vão admitir, nessa nova fase que o André Luiz está passando, esses que estão dispostos a esse tipo de caminhada. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo. Quer dizer, o próprio Telésforo se reconhece como uma pessoa endividada com o mundo. Ele também errou. Ele também teve caminho difícil e cheio de equívocos. E ele está falando, todos aqui nos reconhecemos endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Então, é a determinação de seguir esse caminho difícil que vai trazer a recompensa que um dia nós esperamos alcançar. Fora disso, é ilusão.
Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Então nós temos que aprender a abrir mão daquilo que é menos digno, daquilo que é inferior. Se nós fizermos uma análise de consciência, uma análise pura dos fatos, a gente identifica o que é perda de tempo material e o que é busca espiritual. Então, se nós queremos esses resultados, nós precisamos aprender a renunciar o que por muito tempo nos agradou, por muito tempo nos satisfez materialmente, mas que agora, para seguir o caminho do Cristo, a gente tem que abrir mão disso. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Mostrando um fato que a gente sabe. A gente acha que eles que estão lá no nosso lar, existem alguns que não precisam mais reencarnar. É mentira. Mesmo o telésforo, mesmo esses que já estão em planos mais elevados, eles ainda precisam continuar aprendendo, seguindo essa jornada para frente. Um dia, talvez, eles vão estar em condições de não precisar mais reencarnar. Mas ainda está muito longe, pelo menos da nossa condição, chegar nesse ponto. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Não olvidemos, então não esqueçamos desse modo o Calvário de Nosso Senhor. Então não vamos esquecer qual é o caminho que Jesus trilhou aqui na Terra. Convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Então não adianta a gente achar que a gente vai conseguir sair de mundos inferiores, né, de vibrações baixas, que não seja proveitosa subindo para esferas mais altas. Não adianta sair de um plano mais baixo indo para outro. Não adianta sair de um vício e ir para outro, para continuar aqui na materialidade. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então, Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que agora choram, porque vocês rirão, porque vocês um dia serão felizes. Então, isso está claro aqui. Zona de conforto não leva a gente espiritualmente para cima. A gente tem que aprender a abrir mão das inferioridades para poder subir. Então, isso é fato. Então, ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. O Chico falava isso, né? Que a gente sobe sempre desidratando, ou suando, trabalhando muito, ou chorando. É as duas formas que a gente tem que subir. A gente pode escolher mais suor e menos lágrima, mas às vezes a gente, por não suar muito, a gente encontra lágrima. Nesse momento cessou a preleção de Telésforo. Então aí acabou. Telésforo encerra falando isso, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Então ele acabou, deu o braço para Aniceto e saiu dali. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Então, como eu falei, ele estava falando para uma plateia de espíritos falidos, de espíritos que reconheceram o fracasso da última encarnação e estavam ali lamentando esse tempo perdido nessa última experiência dele. Por isso, ouvindo tudo aquilo que o Telésforo falou, choravam em silêncio, cada um, o remorso pessoal de cada um deles. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Quer dizer, o Aniceto e o Telésforo vieram ali, sentaram ali pertinho do André Luiz e do Vicente. Duas senhoras, já está no fim, gente. Hoje é um capítulo mais longo, mas já está no fim, viu? Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente
e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos. Quer dizer, quando eles desceram ali, se sentaram, duas senhoras chegaram ali para o Aniceto, né, que estava junto com o Telésforo e ali do lado do André Luiz, e falaram nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então essa senhora pediu se o Aniceto tinha como passar alguma informação sobre quando seria a próxima oportunidade desse Otávio, né, dessa pessoa que se chama Otávio. Provavelmente alguma pessoa querida dessas senhoras aqui perguntando para o Aniceto quando que seria a próxima chance dele. O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, quer dizer, o Aniceto falou, o ministério vai te dar esse esclarecimento assim que for possível. E aí a senhora mais uma vez insistiu, todavia, tornou ela, né, a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido, quer dizer, eu sei, mas eu quero mais uma vez vir aqui reforçar o meu pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Quer dizer, o que ela está falando? Tem uma pessoa na Terra, ainda encarnada, essa Marina, que ela acabou de se casar, ela está se preparando para ter um filho e espiritualmente, em sono, né, as pessoas se comunicam. Ela prometeu tentar fazer com que o Otávio nasça ali naquela nova família. Então, mostrando para a gente o quanto muitas vezes nós esperamos a oportunidade para uma nova encarnação. E aqui ela está justamente pedindo para o Aniceto: tem uma pessoa lá que pode receber meu filho. Estou ansiosa para ver ele tentar de novo. Pode ser nos braços da Marina, que é uma cara amiga minha. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados. Quer dizer, falando assim, não adianta, não se precipite, minha irmã, ele está falando, né? Não adianta você fazer os seus planos, porque antes de tudo, toda a espiritualidade precisa conhecer, estudar e preparar adequadamente a solução de um processo de médium fracassado. Então, mostrando que o caso desse Otávio é exatamente mais um dos que o Telésforo tinha falado. Era um médium que tinha vindo, fracassou, voltou para o plano espiritual e agora eles estão. Os familiares, no caso, né? Ela é a mãe dele. Ela falou assim: eu estou tentando fazer com que ele tente mais uma vez. E o Aniceto falou: não adianta só a gente querer. A espiritualidade superior tem que estar com tudo preparado, né? Então, a solução de um processo de médium fracassado, em que está ele envolvido? Somente depois, minha irmã. Então, tenha paciência. Não é tão simples assim. Volvi os olhos para Vicente, quer dizer, o André Luiz presenciando aquilo, olhou para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Quer dizer, eles estavam curiosos, né, o André Luiz e o Vicente, e quando elas saíram, o Aniceto virou para eles e esclareceu. Tem os serviços? Não, na verdade, ele ainda tinha outros compromissos. Tem os serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Quer dizer, ele não precisou explicar mais, porque ele já deixou claro que ainda precisava de planejamento maior para a reencarnação. Então, tirando talvez da gente a ideia de que é simples voltar e tentar de novo, né? Não é assim. E o que a gente tem que lembrar? Se nós estamos aqui encarnados, nós provavelmente já chegamos do lado de lá, nos arrependemos do que não conseguimos fazer, pedimos uma nova oportunidade e aqui estamos para executar essa nova oportunidade. Que nós não percamos tempo mais uma vez. E aí retirou-se Aniceto com os maiores, né, com o Telésforo e outros mais elevados ali,
e um companheiro declarou alegremente. Então, além deles ali, que estava com o Vicente, mais outra pessoa falou: podemos conversar. Quer dizer, até agora eles não podiam nem conversar. Eles estavam ali só ouvindo o que o Telésforo tinha para falar. Tamanho é o respeito e a atenção a um momento de instrução como esse. Não diferente daqui, né, que muitas vezes a gente está ouvindo uma coisa e conversando paralelamente, porque aquele assunto talvez não esteja nos interessando tanto. Do lado de lá não é bem assim. Ou pelo menos naquele plano onde eles estão, não é bem assim. Nosso orientador explicou-me Vicente, solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Então, olha isso que ele está falando aqui, só completando aquilo que ele falou um pouco atrás, do quanto muitas vezes nós desperdiçamos a nossa possibilidade de fala, de conversa, com assuntos que não edificam nada. E o que ele está falando aqui é justamente agora o contrário. Que para os orientadores dele, para o Aniceto, o Telésforo e tudo mais, o Vicente está explicando isso para o André Luiz. Eles consideram trabalho útil, conversação sadia. Quer dizer, se nós estamos aqui trabalhando a nossa evolução espiritual, o que a gente está fazendo aqui agora, discutindo essas orientações, é trabalho, é considerado trabalho útil, essa conversação sadia que nós temos aqui agora. E é o que eles estavam ali agora autorizados a fazer depois daquela palestra do Telésforo. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida, a cooperação normal. Quer dizer, isso é computado como produção do lado de lá. Vocês lembram no nosso lar que quando eles trabalhavam na regeneração ou no auxílio, eles recebiam o bônus hora. Conversação instrutiva, conversação sadia, ali no Ministério da Comunicação, recebe-se também por isso. É computado como trabalho útil. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Então, olha o André Luiz, né, a pergunta que ele fez. Não, entendi. Mas então conversar adequadamente conta como crédito, né? Mas e se eu resolvesse voltar aos assuntos inferiores da Terra? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu. Porque aqui a palavra define o espírito. Então, os espíritos são definidos pelo que eles falam, porque eles conversam, pela vibração que eles colocam nas palavras. Então, o espírito lá é definido por isso, e não no que aparentemente fazem. Os espíritos são colocados junto com outros espíritos pelas intenções dos seus pensamentos e das suas palavras. E, se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Olha isso, né? Você baixou o padrão vibratório lá, começou a conversar coisas que não têm nenhum tipo de benefício, os orientadores do lado de lá reconheceriam aquilo imediatamente em qualquer um que destoasse daquele grupo de conversação. Porquanto sua presença se tornaria desagradável e o seu rosto se cobriria de uma sombra indefinível. Olha isso mostrando o que é a luz que a gente busca. Se Jesus veio trazer luz para a gente, não é no sentido figurado, não. À medida que a gente evolui, a gente tira a sombra do nosso semblante e emite luz. Então, todos ali que estão nesse tipo de ambiente espiritual, todos estão vibrando na mesma sintonia. Aquele que foge, que sai daquilo, na hora mostra, demonstra, estampado no rosto, a sombra que carrega pela sua intenção, pelo seu pensamento, muitas vezes pelo próprio pensamento. E aí,
naturalmente aquela pessoa desce de padrão vibratório e sai dali. Então não tem como se manter naquele local com máscaras, como muitas vezes aqui na Terra a gente faz. A gente é a essência do nosso pensamento e da nossa vibração do lado de lá. Então, assim termina esse capítulo, né? Foi um capítulo longo também, mas com muita instrução, muita coisa boa para a gente pensar aqui. Hoje deu para nós tudo uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Para a gente estudar e muito bem. Exatamente, mãe. Porque à medida que a gente não tem o conhecimento de certas coisas, a gente ainda alega ignorância. Agora, a partir do momento que a gente tomou conta, a nossa consciência cobra. Não tem mais como fugir disso. Não tem mais como fugir disso. Você pode até enganar as pessoas, mas é justamente outra coisa que o Espiritismo fala. Do lado de lá, o único tribunal que a gente encontra é o da nossa própria consciência. Não tem ninguém lá para julgar a gente. É isso aí. É a nossa própria consciência com nós mesmos, e aí a gente vai se sintonizando com os níveis vibratórios dos grupos do lado de lá. Por isso que muitos não conseguem subir de imediato, ficam estacionados na vibração que cultivaram aqui na Terra. E Deus que nos esteja ainda. Oi, Karen, pode falar. Eu estava pensando que eles tiveram a orientação lá e a gente está tendo a oportunidade de receber a orientação aqui, né? Exatamente. Imagina, É o que nós a sua mãe vivemos acabou de falar, a responsabilidade vai ficando maior, né? Nós vivemos numa era que é uma bênção. Porque a maioria de nós, em épocas passadas, antes da humanidade chegar no espiritismo, alguns viviam a intuição, né, os instintos e tudo mais. E isso fazia com que eles pudessem, do lado de lá, ter menos responsabilidade. Porque não tinham o conhecimento tão claro assim como a gente está tendo. Agora a gente está tendo. Não tem mais essa desculpa. Não, cuida cada um do seu coração mesmo, seu interior. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Não, eu acho que teve uma parte em que estava falando sobre aqueles que tiveram misericórdia de vir mais numa situação econômica melhor. Tem muita aquela frase que fala, né? Você vir sem dinheiro é um karma tão grande como vir com muito dinheiro, porque você vai ser exposto a outras coisas para saber como você vai se comportar quando você está numa situação mais tranquila, economicamente falando. Toda essa questão da ganância, do poder e como você se relaciona em relação a isso é uma prova e um processo de crescimento e educação, assim como quando você está no outro lado, né? Outro lado, dos dois lados tem. Mas aí, falando exatamente no que você está falando, Lela, é exatamente a frase que é dita assim, ó: muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, o que a faz com isso, né? responsabilidade de quem tem essa tranquilidade é maior. É maior. E é por isso também que Jesus já prediz que são bem-aventurados os aflitos. É claro que a gente sabe, através do Espiritismo, que não é somente sofrer que faz com que a gente consiga alguma coisa. É o sofrimento bem passado também, né? Bem testemunhado que a gente consegue. Mas é tudo isso mesmo que a gente está falando. Eu acho que o resumo do capítulo é responsabilidade mesmo, né? Do que a gente tem com esses conhecimentos que a gente vai adquirir. Com cada escolha que a gente faz, né? Exatamente. Certo, então? Muito bom, muito bom. Então, beleza. Beleza. Se ninguém mais quer falar nada. Tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Tudo de bom para vocês. Boa noite, obrigada. Boa semana. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.